Fala galera tricolor, destaques Netflu dessa terça-feira no ar. Vem comigo para ver as principais notícias de hoje do nosso Flusão. E a gente começa o programa de hoje com um exclusivo do Netflu, do nosso repórter especial Paulo Brito, falando sobre uns contratos que foram feitos aí ainda na gestão do Pedro Abad e que estão dificultando a permanência, a renovação de alguns jogadores do Fluminense, como por exemplo do Alan e do Caio Henrique. O Alan e o Caio Henrique eles estão emprestados para o Fluminense até o final do ano, o Alan pelo Liverpool e o Caio Henrique pelo Atlético de Madrid, só que nesses contratos de empréstimo não há nenhum percentual de vitrine para o Fluminense e também não tem nenhum acordo com um preço fixado de uma possível compra. O Celso Barros, vice-geral do Fluminense, concedeu uma entrevista e falou com o Netflu sobre esse caso. Se você quiser ver na íntegra o que ele falou, clica no link aqui embaixo que você consegue ver aí a entrevista completa que ele deu para o Netflu falando sobre esses contratos. Com isso, a permanência desses jogadores e de outros também que tem contrato se encerrando no final do ano são bem difíceis. São jogadores valorizados no mercado, ainda mais o Alan e o Caio Henrique, que são atletas jovens e que estão se destacando bastante no Fluminense. Então, por conta disso, dificilmente eles vão permanecer no Fluminense para o ano que vem. Mas a diretoria tricolor vai tentar, manter a esperança de conseguir aí renovar com esses jogadores que vêm sendo essenciais para o Fluminense. Então vamos esperar, de repente a diretoria consegue tirar aí um coelho da cartola para manutenção desses jogadores. Só nos resta torcer mesmo. No último domingo, lá no Engenhão, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 e conquistou um feito inédito nesse Brasileirão. Venceu pela primeira vez 2 partidas consecutivas. E na próxima quarta-feira, o Fluminense visita o Cruzeiro, joga lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte, e pode conquistar a trinca, mais um feito inédito. Sabe há quanto tempo que o Fluminense não vence 3 partidas seguidas pelo Brasileirão? Já faz 3 anos, amigo. A última vez foi em 2016, ainda com Levir Coupe. Na ocasião, o Fluminense venceu Grêmio e Corinthians, ambos fora de casa, por 1-0, e depois venceu o Sport por 3-1 no estádio Julite Coutinho, em Edson Passos. Quarta-feira, contra o Cruzeiro, o Fluminense pode conquistar de novo esse feito, de vencer 3 jogos seguidos e ainda de quebra se afastar cada vez mais ali da zona de rebaixamento e afundar o Cruzeiro na zona. É um jogo importantíssimo, confronto direto. A Raposa tem ali 20 pontos, o Fluminense tem 25, então uma vitória levaria o Fluminense a 28 e colocaria o Cruzeiro bem lá atrás. Isso aí somado com uma possível derrota do CSA também na rodada, deixa o Fluminense a pelo menos 6 pontos da zona de rebaixamento, bem tranquilo ali, respirando bem mais aliviado do que estava algumas rodadas atrás. Falando sobre o jogo com o Cruzeiro, que acontece nessa quarta-feira lá no Mineirão, o Fluminense já tem praticamente o time quase definido ali, que vai encarar a Raposa amanhã lá em Belo Horizonte. Todo mundo sabe que o Fluminense tem aí desfalques para esse jogo, são 3 desfalques ao todo, além do Alan e do Caio Henrique, que foram convocados para a seleção olímpica e vão desfalcar o Fluminense tanto nesse jogo quanto no do próximo domingo contra o Bahia no Maracanã. Outro que também não vai poder atuar vai ser o zagueiro Digão, porque ele está emprestado pelo Cruzeiro e por contrato ele não pode defender o Fluminense contra o Clube Mineiro. Então, no lugar desses 3 jogadores, a tendência é que Frazan entre na zaga, faça dupla de zaga com o Nino. No lugar do Caio Henrique deve jogar o Ourinho, lateral esquerdo, que foi apresentado aí recentemente, já até fez sua estreia contra o Grêmio e agora deve ganhar sua primeira oportunidade no time titular. E no lugar do Alan, o Yuri deve entrar ali no meio de campo. Sendo assim, o provável time do Fluminense que encara o Cruzeiro tem Muriel no gol, Gilberto, Nino, Frazan e Ourinho na defesa, Yuri, Daniel e Ganso no meio campo, e no ataque, Nenê, Johnny Gonzalez e João Pedro. E o assunto agora é números. Sob o comando do técnico Marcão, o Fluminense voltou aí a ter um aumento no seu número de passes certos, trocados por jogo. Nos últimos 2 jogos que terminaram com vitória do Fluminense, sobre o Grêmio e sobre o Botafogo, foram 440 passes certos contra o Grêmio e 405 contra o Botafogo. Mais do que o time tinha no comando do antecessor do Oswaldo de Oliveira. E por outro lado, caíram também o número de bolas alçadas na área, que também o número era muito alto com o Oswaldo, e agora com o Marcão esse número caiu, o que quer dizer que o Fluminense tem
trabalhado mais a bola no chão, né? Tentado atacar, chegar na área adversária com mais toque de bola, né? Sem bola levantada na área. Com o Osvaldo, eram 25 jogadas aéreas, né, bolas na área em média por partida. E agora com o Marcão, esse número caiu, né, para 12 por partida. Então, o Fluminense vem mostrando aí com o Marcão um resgate daquele futebol de toque de bola, de propor o jogo, que já apresentava com o Fernando Diniz, né, e que deixou de lado ali com o Osvaldo de Oliveira. Você acha que é dessa forma que o Fluminense tem que jogar o resto do ano? Te agrada ver o Fluminense jogando desse jeito? A mim me agrada, mas coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu encerro o programa de hoje fazendo um pedido. Depois de amanhã, que o Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, né? O Tricolor vai ter uma sequência aí de 4 jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã. São eles Bahia, Atlético Paranaense, o clássico Fla-Flu e depois pega a Chapecoense, que é a lanterna da competição, né? É uma sequência muito boa para o Fluminense, para jogar ele do lado do seu torcedor, mas a torcida tem que estar presente, tem que apoiar, tem que comprar ingresso para empurrar o time e fazer com que o Fluminense aí se livre logo, né, desse fantasma do rebaixamento e consiga respirar mais tranquilo nesse Campeonato Brasileiro. Os ingressos já começaram a ser vendidos para os 2 primeiros jogos, contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense. Se você clicar no link da descrição aí você vai conseguir ver os pontos físicos de venda. Então vamos lá, vamos comprar, chama o seu amigo, chama os seus familiares e vamos pro Maracanã empurrar o Flusão aí pra gente sair logo dessa situação incômoda no Brasileirão. E esses foram os destaques Netflu de hoje. Se você gostou, faz aquele ritual de sempre, dá aquela curtidinha no vídeo, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores!